assentados, abra sua Bíblia comigo, vamos fazer a leitura da palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus a partir do verso de número 16. E a partir do verso 16 a seguir. Aqui vamos ler a partir do 15, né? Que fala sobre o discurso de Paulo, ou seja, o discurso de Paulo em Atenas. A partir do verso 15, nós vamos ler até o verso de número 34. Por que nós vamos ler tantos versículos? Porque às vezes não dá tempo de nós comentar sobre todos, mas pelo menos nós já vamos entender um pouco, dentro desse contexto, o que realmente Deus ainda quer falar conosco nessa noite. Amém? Já está ali. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos, e queremos, pois, saber o que veio a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, e não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu, da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração.
Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante a ouro, ou prata, ou a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de se julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. E todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Até aqui, diga graças a Deus. Senhor Deus e Pai, fizemos a leitura da Tua palavra. Pedimos mais uma vez, na presença do Teu Santo Espírito, que o Senhor possa, Pai, abrir a nossa mente e o nosso entendimento e falar conosco, pelo nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós fizemos uma leitura de um texto bíblico bastante extenso, como eu disse. Poderemos pregar nessa noite a respeito desta palavra, ou de um tema, o Deus desconhecido, onde o apóstolo Paulo, ao ler a palavra de Deus, aqui nós observamos que falar do apóstolo Paulo, muitas vezes, nós não vamos encontrar dificuldade, porque imagina um apóstolo, um servo que tinha as suas qualidades, mas falar da sua visão, da sua estratégia de pregador, de evangelista, de homem oportunista, que aproveitava todas as oportunidades que tinha para falar de Jesus Cristo. O ministério de Paulo era marcado, e nós vemos aqui nesse discurso que Paulo fez em Atenas. Se nós observarmos a partir do capítulo 16, quantas coisas aconteceram. Porque Paulo foi perseguido, Paulo foi preso, Paulo foi expulso, Paulo foi excluído e separado até mesmo dos seus companheiros. Como eu disse, o apóstolo Paulo, olhando para ele, nós poderíamos classificá-lo aqui como o maior pregador, o maior fundador de igrejas. Paulo, o qual chamamos do maior paladino da fé, aonde foi o maior evangelista, o maior teólogo e o maior evangelizador do cristianismo. Paulo, que tinha um ministério marcado, e as marcas do ministério de Paulo eram por perseguições, prisões, e muitas vezes ele dizendo: carrego comigo as marcas de Cristo. Quando Paulo diz carrego comigo as marcas de Cristo, Paulo estava falando
mediante aquela palavra que ele recebeu um dia, que a tua graça, a minha graça te basta. E foi dito mais: convém que você viva, mas também sofra por amor ao Evangelho. Como eu disse, nós vimos aqui uma história da trajetória de Paulo. Paulo foi preso em Filipos, foi expulso em Tessalônica e ele também foi expulso em Bereia. Mas chegando Paulo em Atenas, esse texto que nós lemos, Paulo já estava separado dos seus companheiros. Paulo já não estava mais com Silas e Timóteo. Paulo esperava os seus companheiros. E na oportunidade, ele começa a andar pela cidade. Ele começa a observar na cidade de Atenas. Atenas era uma cidade desenvolvida, uma capital, vamos dizer assim, a capital dos saberes, a capital onde que tinha ali o maior foco de conhecimento e sabedoria humana. Terra dos grandes filósofos. Eu fiz questão de anotar o nome de alguns aqui, que não podemos esquecer. Terra de Péricles, Sócrates, Platão, Aristóteles. São os grandes filósofos, os grandes pensadores, grandes eruditos. Mas nessa passagem que Paulo dá por Atenas, e Paulo começa a observar que a cidade tinha muitos santuários, muitos altares de adorações aos deuses. E Paulo começa a observar que, em meio a esses altares, tinha um altar escrito assim: ao Deus desconhecido. E o texto que nós lemos logo no início aqui da leitura, diz que Paulo, no verso 16, ele ficou angustiado no seu espírito, quando ele viu tanto altares a tantos deuses. Segundo os historiadores, dizem que na época em que Paulo passou, havia mais ou menos 30.000 altares. Havia mais altares do que mesmo adoradores aos altares. Havia mais deuses para ser adorado do que pessoas para adorar os deuses. Isso deixou o espírito de Paulo angustiado. E Paulo começou a visitar. Aos sábados estava presente na sinagoga dos judeus. Mas durante os dias da semana, Paulo estava na praça. E quando eu estive lendo sobre praça, a visão que nós temos de praça é como se fosse a praça central. Mas não era bem isso. A praça de Atenas era o lugar onde encontrava os grandes pensadores. E ali se discutiam desde economia, política e os eventos dos dias em que eles estavam vivendo. O que Paulo encontrou nesse povo? Um espírito de falsidade. Isso deixou Paulo muito entristecido. Por isso Paulo fala para eles da palavra de Deus. Mas quando Paulo fala da palavra de Deus para esse povo, tem um choque, um confronto com a cultura dos gregos. Porque Deus para eles é todos esses deuses que eles tinham os altares. Eles olhavam para o Deus soberano para eles seria a natureza. Porque
tudo que a natureza dá, é o Deus que dá. E a natureza era o Deus deles. Mas Paulo chega e vai dizendo para eles de uma forma bastante sábia, enquanto eles estão debatendo com Paulo. E Paulo começa a falar desse Deus, aonde que no verso que nós lemos aqui, eu marquei alguns versículos, no verso 18, na parte B, na parte A, Paulo fala, no 18, na parte A, e alguns filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com eles, e uns diziam, este é um paroleiro, e outros, parece que é pregador de deuses estranhos. Mas Paulo era um homem que trazia para eles boas novas. Paulo estava trazendo para eles um Jesus Cristo, em apenas falando de Jesus Cristo, salvação, arrependimento e ressurreição. Quando eles falam que Paulo era um paroleiro, em outras versões dizem propagador, tagarela. Essa palavra tagarela no grego, ela simboliza o efeito dessa palavra quando nós pronunciamos o tagarela. Ela quer dizer espermólogos, que é um passarinho que cata semente, ou aquele que lança palavras ao vento. Então não deram muito crédito para Paulo. Este é um paroleiro, é alguém que está aqui como um passarinho, catando algumas sementes aqui ou ali e lançando palavras ao vento. Não deram crédito, mas Paulo chama eles agora para dentro de uma coisa que eles entendiam muito. No verso 21, todos os atenienses e estrangeiros, residentes, e nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer, a ouvir alguma novidade. Todos os dias eles queriam ouvir coisas novas. Todos os dias eles queriam ouvir novidades. E Paulo traz para eles então novidades. Paulo começa a trazer novidade. Quais são as novidades? Primeiramente, Paulo olha para eles e diz, tenho visto que vocês são um povo religioso. Observam bem que Paulo usa-se de sabedoria, porque eles querem, da mesma maneira que Paulo já havia sido enxotado em outras cidades, eles também queriam fazer isso com Paulo. E quando eles tomam a Paulo e levam ele até o Areópago, o lugar ali onde de lá que saía as leis, era de lá que se julgavam, era de lá que se tratavam certos assuntos baseados na lei. E Paulo, muito sábio, lembra que eu disse? Paulo, um homem oportunista. Ao ser levado lá e alguém diz para que Paulo então falasse alguma coisa. Que história é essa que você está ensinando? Está trazendo aí outros ensinamentos de outras divindades que o povo não conhece. Ele disse, não, tenho eu andado por toda a cidade, tenho observado que vocês são um povo muito religioso. Se Paulo de imediato já dissesse, tenho visto que vocês são um povo idólatra e não conhece o Deus verdadeiro, mas não, Paulo disse, tenho observado. E por ser tão religioso, vocês fazem adoração a tantos deuses, mas eu tenho visto um altar
que vocês adoram um que nem vocês mesmos conhecem. E é sobre este Deus que vocês não conhecem que eu estou aqui para falar. E Paulo chama a atenção deles. E eles começam a ouvir. E quando Paulo começa a falar, é como eu disse, Paulo era oportunista. Paulo não era pregador de quatro paredes. Paulo não era um pregador que estaria para pregar somente para um ou dois. Paulo era pregador que pregava nos grandes eventos. Paulo ia até aquele lugar e na oportunidade que ele tinha, ele pregava. Se você ler o livro de Atos, você vai ver Paulo pregando para reis, Paulo pregando em diversas oportunidades. Ele era levado e chegava lá, todos que estavam lá, ele pedia permissão para ele se apresentar. E ele contava aquela história, o seu testemunho. E vindo eu no caminho de Damasco, tive um encontro com ele. E quando Paulo começava a contar o seu testemunho, isso despertava interesse nas pessoas para ouvir. Como eu disse, o povo estava reunido todo dia para ouvir coisas novas. E não é diferente dos dias de hoje. Todos os dias nós queremos ver novidade. Todos os dias nós queremos ouvir coisas novas. Mas o Evangelho de Cristo não são coisas novas. O Evangelho de Cristo não é novidade. Ele é o mesmo Evangelho que Jesus Cristo deixou para nós há 2000 anos atrás. E ainda tem pessoas procurando novidade no Evangelho. Aleluia. Existe sim muitos paroleiros. Existe sim muitos tagarelas que tentam levar para o povo um evangelho diferente, que não é o mesmo evangelho que Jesus Cristo deixou para nós, não é o mesmo evangelho que Paulo ensinou, levando uma palavra que pudesse apenas atender o desejo de cada um. Para cada tipo de pessoa tem que ter o evangelho. Não, não é isto. O evangelho é para todos. O evangelho de Cristo é um só. Por isso Paulo disse: se te apresentarem um outro evangelho que não seja este, seja anátema. Aleluia. E Paulo era o pregador das boas novas, falando de Jesus e ressurreição. Paulo encontrou ali, em meio a esta cultura, pessoas que não criam no seu Deus, pois eles eram politeístas, que tinham muitos deuses. A sua fé não era igual à fé de Paulo, mas Paulo não estava ali para lidar com isso. Paulo estava ali apenas para falar com eles sobre duas novas divindades que eles não conheciam: Jesus Cristo e ressurreição. Por que Jesus Cristo e ressurreição? Porque aqueles que estavam ali para interrogar Paulo, eles diziam: que nova doutrina é essa que você está ensinando? Mas quando Paulo abre o seu discurso e começa a falar sobre essa nova doutrina, o que é Jesus Cristo, o que é ressurreição, porque eles eram um povo religioso, mas eles não criam da maneira que Paulo cria. Eles achavam apenas que o corpo, a alma era presa no corpo, e uma vez que morre, era liberada do corpo, e não sabiam mais nada a respeito disso. E agora vem Paulo falando para eles que após a morte, até o ponto em que você crê que a alma é liberada do corpo,
ainda existe alguma coisa que vocês não conhecem. Primeiro tem que conhecer a Jesus Cristo, porque o próprio Jesus Cristo é aquele que morreu e ressuscitou. E deixou para todos aqueles que crê, que ainda que esteja morto, viverá. E viverá, esse viverá que Jesus Cristo deixou, é que nós ressurgiremos como Ele também foi um dia. Não há vida eterna. Imagine a luta de Paulo ter que pregar isso para um povo que não cria. Mas Paulo fala, o Deus que vocês não conhecem, é o Deus que ainda tem ressurreição. É o Deus que ainda tem vida eterna. É o Deus que você morre aqui, libera-se a alma, mas não termina aqui. É um Deus que ainda tem a eternidade preparada para nós. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Nós vimos aqui que quando Paulo começa a falar sobre esse Deus desconhecido, que eles honram e não conhecem, Paulo fala para eles, vocês creem que o Deus de vocês é a natureza? Pois eu vou dizer para vocês, no verso 24, que o Deus que eu apresento para vocês é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Ele é Senhor do céu e é Senhor da terra. E Ele não habita em templo feito por as mãos dos homens. Paulo começa dizendo isso e desperta neles. No verso 25 ele fala também, esse mesmo Deus que vocês não conhecem é o Deus provedor. É um Deus soberano. Ele é um Deus que não depende de ninguém para agir. Ele é um Deus que não precisa tomar conselho de ninguém para agir pela sua causa. Paulo começa a falar dessa provisão de Deus no verso 24, no verso 25. E no verso 26 ele fala, este Deus é o dono da vida e de toda raça humana. Ele é um Deus diferenciado, porque aqui diz, é Ele quem dá o tempo de vida previamente. Você já nasce com um tempo de vida determinado. Deus já te deu um tempo de vida previamente, antes de você nascer. E Ele já estabelece até mesmo os territórios e o lugar para a sua habitação. Paulo começa falando isso desperta a curiosidade. No verso 27, Paulo diz, buscai a Deus, mesmo que, tateando, pudesse o encontrá-lo, pois ele de fato está. Meus irmãos, eu vou voltar nesse versículo só para me fazer um comentário. Nosso horário já está vencendo. No verso 27, Paulo fala para que eles buscassem ao Senhor, se porventura tateando ou pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Alguém já tentou encontrar alguma coisa que você sabe que existe? Tem, mas não sei aonde está. E de repente você levanta no meio da noite, na escuridão da casa, e tenta achar o chinelo. Eu deixei aqui e não encontra. E você vai tateando. Ele está por perto, está em algum lugar. E você vai procurando no escuro. Às vezes você tenta encontrar a maçaneta da porta e vai tateando. Não está longe, ela está perto, está em algum lugar aqui. Essa era a mensagem de Paulo.
Tente encontrar Deus, nem que seja tateando. Às vezes aquele que está na escuridão, nas trevas, mas se ele procurar a Deus, ele vai encontrar. Nem que seja tateando, porque Ele está perto. Deus não está longe, basta você procurar e vai encontrar. Verso 29, Paulo apresenta no verso 28 e 29, mais uma vez, Deus Criador, sendo nós todos gerados por Ele. Deus de perto e Deus de longe. Verso 30, um Deus que não leva em conta o tempo da ignorância. No verso 30, quando Paulo diz isso, mas Deus não tendo levado em conta o tempo da ignorância, eu anuncio agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Quando nós falamos sobre arrependimento, o caminho do arrependimento é aquele que encontra com Jesus. E não somos nós diferentes, porque um dia nós caminhamos por esse caminho e reconhecemos que os nossos pecados somente Jesus Cristo poderia perdoar. Mas para que nós pudéssemos, nesse encontro com Jesus, saber que o meu e o seu pecado foi perdoado, nós temos que se arrepender. E o arrependimento, ele é seguido de conversão. Conversão é mudança de rota. Conversão é mudança de trajetória. É mudança de caminho. E quando nós encontramos Jesus, nós mudamos a trajetória. Nós mudamos o nosso caminho. E o reconhecemos que somos pecadores. Jesus é poderoso para perdoar. Estamos arrependidos. O que é arrependimento? É quando você reconhece, vai até Ele e crê que eu estou realmente arrependido e quero mudar de vida. Eu disse isso na escola bíblica hoje. Se você se arrepender e não mudar a trajetória do caminho, você vai continuar do mesmo jeito. Então nós vemos aqui Jesus Cristo falando que Deus é aquele que não leva em conta o tempo da ignorância. Mas Ele ordena que todos os homens se arrependam em todos os lugares. No verso 31 Ele determina que um dia Ele julgará o mundo com justiça. Mas por Jesus, um homem, Ele estabeleceu que dentre os mortos, todos também pudessem chegar à ressurreição. Meus irmãos, eu quero concluir aqui dizendo algo para a igreja. A cidade de Atenas era tão lotada, tão cheia de deuses, que tem até uma colocação popular que dizem que uma certa vez saiu um homem chamado Diógenes, saiu durante o dia, ao meio-dia, com uma lanterna acesa na cidade. E alguém disse: o que procura? Ele disse: eu procuro um homem em meio a esses deuses. Eu sei que nós estamos aqui nessa noite pregando a palavra de Deus para uma igreja que eu creio salva, para uma igreja que sabe o que é servir a Deus. Mas a idolatria não pode entrar na nossa vida. Quais são os ídolos que nós vemos nos dias de hoje? Muitos adoram o seu próprio eu. Muitos são adoradores das suas riquezas. Muitos são adoradores dos seus bens. Muitos são adoradores por coisas materiais. E esquece as coisas espirituais. Eu estou falando aqui porque, meus irmãos, eu quero encerrar essa mensagem dizendo: se ainda há alguém em nosso meio
que percebeu que ainda falta alguma coisa para a sua conversão genuína. O evangelista Paulo disse aqui para eles. E quando Paulo diz a respeito de conversão e arrependimento, Paulo fala sobre ressurreição. E alguns dizem, isto nós ouviremos depois. E uma outra vez. Não deixe para depois. Não deixe para ouvir uma outra vez. Deus está nos usando para falar hoje. Porque Ele é o dono da vida. Ele é o dono do hoje, de ontem e de um amanhã que ainda não existe. E talvez esse amanhã não vai existir. Saiba que a sua oportunidade, que a minha oportunidade é hoje. Então ainda se há alguém em nosso meio que não tenha se rendido aos pés de Jesus, que tem se afastado dos caminhos do Senhor, quer retornar, dá um sinal. Eu vou orar por você. Você vai sair daqui diferente. Você vai voltar para casa diferente. Eu creio assim. Há alguém nessa noite que quer retornar para Jesus? Todos que estão aqui já estão salvos, certo da sua salvação em Cristo? Se não há ninguém, que o Espírito Santo de Deus continue dando a nós outras oportunidades, em nome de Jesus.